1 Samuel, capítulo de número 1, e assim que você encontrar o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, ainda tem microfone ligado. Tem que apertar os botãozinhos dos canais aí, os cinzas, e os do retorno também, que é o vermelho. Tem que fechar os retornos de cada canal, não o da mesa inteira, senão desliga aqui o retorno para mim. O do playback não, tá? Do som não. Primeiro livro do profeta Samuel. E assim que você encontrar, diga graças a Deus. Capítulo 1, versículo de número 21. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e subiu aquele homem com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Amém? Preste atenção nesses dois versículos, que é importantíssimo para que o milagre continue acontecendo. Ana ainda não viveu o milagre por inteiro, ela está no processo do milagre. Ah, pastor, mas ela já está com o menino? Não, o menino não é dela, o menino é do Senhor. Ela está no processo do milagre. Tem gente que é assim, começa no processo do milagre, mas no meio coloca tudo a perder. E é aqui que eu quero que você hoje aprenda que você não pode abortar milagres. Milagres são reais e acontecem constantemente. As pessoas, elas abortam os milagres. E Eucana e Ana continuam firmes, constantes no propósito. Eu vou ler, presta atenção nisso, que talvez seja o motivo de você não estar colhendo os milagres que você está buscando da parte de Deus. Talvez é isso daqui que você vai ouvir hoje, é o que está realmente faltando, e eu tenho certeza que é isto que está faltando na vida de muita gente, Você vai entender já já, mas eu vou ler de novo, presta atenção. Estou aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 21. E subiu aquele homem, como você viu semana passada, ele continua no processo, ele não para. Eucana, levando muito a sério a sua devoção e o seu compromisso com o reino, com a casa de Deus. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, com Penina, com as filhas, com os filhos, a sacrificar ao Senhor anual, ou seja, o compromisso que ele tinha com Deus. Assumiu um compromisso com Deus e ele permanece cumprindo e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu. Mas disse ao seu marido, ela justificou, porque ela não iria subir na casa de Deus, porque aquele ano ela não iria comparecer no lugar aonde que é um ano atrás, ela havia feito um voto com Deus, assumido um compromisso. Ela disse: não, Eucana, eu não vou, mas quando o menino for desmamado, quando ele tiver entre 2 e 3 anos de idade, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? Você crê que Eucana e Ana eram um casal que servia a Deus com muito temor? Quem crê nisso aqui? Eu também creio, porque
Como eu te disse semana passada, não é uma história bíblica isso somente, não está só aqui nas nossas páginas, isso é um fato histórico. Isso é histórico, isso está na história de Israel, não só na Bíblia. O filho de Ana foi um dos juízes de Israel. Então não é só bíblico, isso é fato real. Não é, a pessoa pode dizer, ah, não, é porque só está na Bíblia. Não, isso aqui não é só a palavra escrita em papel, isso aqui é a própria palavra de Deus, que é infalível e é um fato histórico. Você crê nisso? Então eu leio o verso 21 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei. Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Você acredita que Ana foi capaz de fazer isso com um filho que ela tanto desejava? Você faria isso também? Pegaria aquilo que você mais deseja receber e ter e dizer, chegar aqui e dizer, ó, deixar aqui na igreja, pastor, não vai ficar comigo não. Aquilo que você mais orou, aquilo que você mais lutou, aquilo que você mais buscou, ter que abrir mão disso. Pastor, é algo que eu tanto queria, era algo que eu tanto desejei e por final das contas não vai ficar comigo? Não é bem assim. Mas Ana vai cumprir isso, Ana vai fazer isso. E Deus vai honrá-la de uma forma fantástica. Você quer que Deus também futuramente venha te honrar, se você aprender e colocar em prática? Quem quer que Deus venha honrar aqui? Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para dar a melhor salva de palmas para o Deus de Ana, o Deus de Eucana e o teu Deus também e o meu Deus. Vamos aplaudir e glorificá-lo. Isso, aplaude e glorifica Ele. Vai dizendo, Senhor, eu subi na tua casa para sacrificar, para adorar e permanecer perante a tua face. Isso, aplaude e glorifica, aplaude e exalte ao Deus Todo-Poderoso. Vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e exaltando. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós subimos de nossas casas até este lugar para adorar e sacrificar ao Senhor nesta noite. Meu Deus, nós queremos viver milagres em nossa vida, nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor e pelo teu poder. Então vem, meu Deus, com teu Espírito Santo agora, tome o teu lugar de honra sobre este altar, remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra, prepare o nosso ouvido para ouvir e o coração para receber, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Ana chega para Eucana e diz: esse ano não dá para mim ir contigo, Eucana, na casa de Deus. Esse ano não vou poder subir com você para adorar o Deus que me concedeu a graça de gerar. A mulher passou provavelmente décadas sem poder gerar, sem poder ter filhos. E Deus agora ouve a oração de Ana, Deus se lembra de Ana, como você leu comigo semana passada no versículo 19, Eucana conheceu a Ana, coabitou com Ana, se deitou com Ana e a mulher concebeu. Deus se lembrou dela, Deus honrou essa mulher depois de muito tempo. E agora, abençoada, chega para o marido e diz: eu não vou para o culto. Eu não vou para o culto hoje, Eucana. Mas Ana, chegou o dia do culto, tão esperado, festival anual, tão aguardado, é ordenança de Deus, que
3 vezes ao ano nós temos que subir à casa de Deus, nas 3 festas anuais que tinham. A primeira festa, festa de Pêssah, que era a Páscoa, festa de Shavuot, Pentecoste, e festa de Tabernáculos. Era obrigação, não importa onde quer que estivesse o morador, que fosse filho de Israel, que servia a Deus, não importando a distância e nem o lugar, teria que vir a Jerusalém, na casa de paz, para adorar e a buscar a Deus, e sacrificar e dar ofertas pacíficas de gratidão ao Senhor, por tudo que havia recebido anualmente. Então eram cultos de sacrifícios anuais, afora as celebrações semanais, as luas novas, os cultos normais. Mas essas 3 festas anuais eram as festas obrigatórias mesmo, que não poderia faltar em hipótese alguma. As outras demais eram cultos de celebração a Deus, no templo aberto, funcionando perfeitamente, ninguém podia deixar de estar lá. Mas Ana chega agora para seu esposo e diz: não dá, esse ano eu não vou. E ela tem a justificativa. Ela tem a justificativa de não querer ir e não poder ir ao templo. Poderia Eucana dizer: poxa, agora que você tem filho, não tem tempo para ir para a casa de Deus? Os filhos não atrapalham, visto que Penina tinha filhos e filhas e anualmente ela também subia para a casa de Deus. Então os filhos não era empecilho para buscar a Deus e ir ao templo, visto que Penina, sua rival, levava os filhos anualmente. Você viu semana passada eu lendo que Eucana dava parte do sacrifício a Penina e suas filhas e os seus filhos, normalmente. Mas Ana chega agora e diz: não, eu tenho uma criança, eu tenho um filho e não vou ir. Você vai, sobe com Penina, sobe com os teus filhos, os meus enteados também, porém eu não vou. Eu vou ficar aqui em Ramataim Zofim, na nossa aldeia, e você vai lá representar nossa casa diante de Deus. Eu não vou poder ir, mas você vai, Eucana, porque você também tem compromissos com Deus que precisam ser cumpridos. Porque diz o texto no versículo de número 21 que Eucana foi sacrificar ao Senhor e a cumprir os seus votos. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir os seus votos. Era um homem compromissado, aliançado, comprometido com as coisas do reino. Você vê que o milagre brota nessa casa, não é à toa. Não é à toa que Deus se lembra de Eucana e de Ana. Você tem que observar que ambos, o casal, são comprometidos extremamente com Deus. São comprometidos com a causa do reino. Mesmo Ana em angústia, mesmo Ana amargurada, anualmente ela estava lá. Talvez muitos dizem: eu não vou para a igreja porque eu não estou me sentindo bem. Mas Ana, mesmo não sentindo-se bem, anualmente estava lá. Mesmo a sua rival lhe afrontando. Tem gente que é assim: hoje eu não estou bem não vou no templo. Não estou passando legal, não vou para a casa de Deus não. Mas veja que Ana era uma mulher amargurada, mas de ano em ano ela estava lá. Diz aqui no verso 10, vá comigo aí no versículo 10, que ela era uma mulher amargurada. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Era uma mulher amargurada, era uma mulher sentimental, muito sensível, chorava demais e tinha motivos,
porque a sua rival, no versículo de número 6, a irritava incessantemente. Olha só, versos 5 e 6. Acompanha aí versículo 5 e verso 6 de 1 Samuel. Ela tinha motivos para não subir à casa de Deus, mas mesmo assim ela subia. Agora ela tem motivos para ir na casa de Deus e ela está dizendo: olha, Eucana, eu não vou, você vai, sacrifica ao Senhor e cumpre os teus votos com Ele, porém eu não vou. Sobe com Penina. Veja aí no versículo de número 5, ela era uma mulher amargurada, era uma mulher que tinha muita sensibilidade emocional, então ela chorava abundantemente, visto por quê? Verso 5, porém a Ana, Eucana dava uma parte excelente, porque ele amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Veja, ela mesmo não podendo gerar, ela frequenta a casa de Deus, mesmo com problema de saúde gravíssimo. Ah, pastor, o fato de não ter filho não é um problema grave para hoje, mas nos dias de Ana, uma mulher que não gerasse, o marido poderia despojá-la e dizer: vai embora para a casa dos teus pais, e homem nenhum mais casaria com ela. Ela ia morrer sozinha, solitária e abandonada. Hoje não, hoje a mulher tem até por opção, diz: eu não quero ter filhos. O homem também faz vasectomia e diz: eu não quero ter filho. A mulher pode também ligar as suas trompas e dizer: não vou gerar. Tudo bem, hoje a sociedade é outra, os tempos são outros, mas nos dias de Ana, isso aqui era uma doença gravíssima e era mal vista pela sociedade, porque em Deuteronômio dizia que no meio do povo de Deus não haveria estéril nem entre os animais, quanto mais nos homens. E uma mulher tendo uma enfermidade no útero seco, não gerar filhos, era uma desgraça na família, por pai da moça, porque era desonroso, porque ele teria que receber a filha de volta depois de ter sido tomada e possuída. Homem nenhum casaria mais, então ficaria uma filha lá, largada, sem serviço, serventia nenhuma. Era muito horrendo para a mulher que não gerava. Então ela, mesmo com a enfermidade severa para a época, para ser excluída até inclusive do matrimônio e da sociedade em que vivia, ser mal vista, mesmo assim ela de ano em ano subia à casa de Deus, mesmo assim com amargura, cheia de remorsos, cheios de sentimentos feridos, porém ela subia, e ainda passando o maior vexame. Olha no versículo de número 6, e a sua competidora, ou seja, ela tinha uma competidora que ficava competindo com ela, e é um instinto feminino mesmo isso. Coloca duas mulheres trabalhando no mesmo lugar, que logo de um tempo começa a competir uma com a outra. É natureza feminina. Coloca 10 mulheres, daqui a pouco também está uma querendo competir com a outra. Uma começa a fazer comparação com a outra. É natural. Entre os homens é pouca vezes. Só não sei que o homem também é imaturo, mas entre os homens é um tirando sarro do outro, é um tirando chacota do outro. No meio dos homens é uma baderna só. Homem não tem essas coisas não. Mas entre mulheres tem esse instinto competitivo, e não era diferente. A sua rival excessivamente a provocava. E mesmo sendo provocada com a doença estéril, sendo estéril por causa do seu ventre, da sua madre cerrada, não podendo gerar, passando por irritações, mesmo assim ela ia de ano em ano e subia a adorar e a buscar a Deus com o seu marido. Motivos ela não tinha para ir para a igreja. Motivos ela não tinha, porque ano após ano ela indo, voltava para casa do mesmo jeito. Então ela poderia dizer: olha, Eucana, eu não vou mais para a igreja com você. Olha, Eucana, eu não vou mais descer ao templo contigo não, porque é o seguinte, todo ano eu vou lá e eu só fico passando vexame, é Penina tirando sarro de mim, é eu angustiada, é eu amargurada. Chega lá, eu não vou conseguir nem entrar em oração para buscar a Deus, minha alma é amargurada, eu sou uma mulher totalmente frustrada, então eu não vou para a casa de Deus. Mas mesmo assim, ela ano após ano fazia o percurso, no mínimo 3 vezes ao ano, nas festas anuais, ela estava lá no templo adorando a Deus, e tinha motivos para não ir.
Como muitos têm essa justificativa: ah, não vou para a igreja porque Deus não me abençoa, ah, não vou para a igreja porque Deus não se lembra de mim, ah, eu não vou para a igreja porque as pessoas ficam tirando sarro de mim, ah, eu não vou para a igreja porque lá é um lugar de competição, as pessoas competem entre elas, quem é mais, quem é menos, ah, as pessoas têm muitos motivos para não vir. E Ana, mesmo com muitos motivos, ela estava lá, fiel, cumprindo a Deus o seu papel e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. E ela buscava, mesmo em angústia, mesmo sofrendo. E você está entendendo o que você tem que fazer se você quer milagre da parte de Deus? Você não tem que ficar em casa se angustiado, angustiada, se vitimizando, se colocando para baixo, ah, porque ninguém me ama, porque ninguém me procura, porque ninguém me ajuda, porque isso, ah, então não vou para a igreja. Não, você tem que fazer igual Ana. Você tem que dizer: eu vou para a casa de Deus, mesmo com alguém azucrinando na minha cabeça, mesmo contra tudo à minha volta dizendo o contrário, eu vou buscar o Deus a quem eu creio, porque eu não vou lá na casa de Deus sacrificar e adorar a ninguém, eu vou lá simplesmente focado em Deus, naquele que pode me conceder o milagre que eu quero. E ela, ano após ano, mesmo sendo uma mulher frustrada da vida, sem motivos de ir. E aí você ouviu semana passada que Deus se lembrou dela. Ela entrou no templo de Deus depois que a paz penetrou no seu ser, depois que a paz tomou conta dela e ela comeu do sacrifício de paz, e ela começou a receber esta paz de Deus. Ela entra na presença de Deus e ora, mesmo amargurada, mesmo angustiada, e Deus se lembra dela e concede a petição. Agora, olha aqui no versículo 19, agora ela vai ter motivos para sorrir e alegrar-se muito. E levantaram-se de madrugada Eucana e Ana e adoraram perante o Senhor. E votaram, grife essa palavra, e votaram. Não é voltou não, tá? E votaram, no plural, o verbo votar. Fizeram votos ambos os dois. Presta atenção nisso, grife na tua Bíblia: e votaram. E voltaram. Fizeram votos. E aí chegaram à sua casa, foram embora, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu, o verbo conhecer aqui é de coabitar, manter relações. Ele teve relações com ela, com a sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Não vou entrar nessa parte hoje, porque vai ter ainda mais sextas-feiras para frente, eu vou entrar nessa parte aqui. E ele conheceu a sua mulher. Mas Deus se lembrou dela. Ela agora tem tudo para ir à casa de Deus. Ela tem tudo para poder agora ir com alegria e adorar ao Senhor. Porque agora ela é uma mulher que gerou, olha só no verso 20. E sucedeu que, passado algum tempo, 9 meses, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, que quer dizer Deus ouve. Ela disse: eu vou chamar esse menino de Deus ouve, porque Deus ouviu. Eu pedi para Deus e Deus me deu. Deus atendeu o meu pedido. Deus atendeu o meu pedido. E por que Deus atendeu o pedido dessa mulher e do seu marido? O que eles fizeram lá naquele mês, naquele dia, que Deus se lembrou dos dois? Porque ambos, com certeza, antes se deitavam, antes cada um mantinha a sua vida de casal normalmente. Mas agora, ao chegar em Ramá, ela se deita com o marido, ele se deita com ela, Deus se lembra, e 9 meses depois, o menino.
o resultado do voto que eles fizeram. E aí foi no versículo 21, onde nós lemos, olha só, ele vai voltar agora, cumprir o voto. Primeiro Eucana, estou aqui em 1 Samuel capítulo 1, verso 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ele havia feito um voto também em Siló, no ano anterior. Ele tinha abrido a boca na festa e falado com Deus, e feito um voto com Deus, como Ana também fez um voto, e nós temos o trecho do voto que Ana fez. O de Eucana a gente não sabe qual foi o voto que ele fez com Deus, a Bíblia não relata qual foi a oração e o voto que ele fez, mas ambos fizeram votos diante de Deus. E vamos ver o voto de Ana aqui, ó, capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, versículo de número 11. E votou um voto, grife isso também, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos. Circule esse versículo 11 todinho na tua Bíblia. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, grife aí a tua serva também, e de mim te lembrares, e da tua serva, grife de novo a tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva, grife de novo esse trecho, deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, será um nazireu de Deus. Grifou isso por 3 vezes, ela menciona a tua serva, a tua serva, a tua serva. Primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje: Deus realiza milagres na vida de quem é servo. Deus só realiza milagre na vida de quem é servo. Lembra de Abraão, quando Deus o chamou? Eis aqui o teu servo. Fala, porque o teu servo... Então você já está entendendo que muita gente não vive milagres porque não quer ser servo de Deus, não quer servir ao Senhor, não quer submeter-se a Deus e colocar-se à disposição de Deus. Por 3 vezes ela cita: se a tua serva, se benignamente atentares para a tua serva, veja a aflição de um servo teu, lembra-te de tua serva, e não te esquece de tua serva, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor o darei. O que o Senhor me dá não será para mim, será para servir ao Senhor, será para ser entregue ao Senhor, será para serviço teu. Esse é o segredo de muitos não receberem os seus milagres, porque não querem servir. Lembra o centurião de Cafarnaum, que nem israelense era? E ele disse: o meu servo está moribundo em casa, vão chamar Jesus para ele que venha sarar o meu criado. E os anciões foram até Jesus, buscar Jesus, e Jesus está vindo, porque disseram: olha, mestre, é lícito de que o Senhor lhe conceda a sua petição, porque ele mesmo construiu essa sinagoga para nós buscarmos a Deus, e também ele ama a nossa nação, é lícito de que o Senhor vá e dê saúde ao servo dele. E Jesus foi, no meio do caminho ele disse: vai lá e diz para Jesus que ele não precisa entrar na minha casa, ele não precisa vir aqui, basta uma palavra dele, da onde ele estiver, e o meu servo sarará.
Diga para ele que eu sou um homem sobre autoridade, ou seja, eu sou servo, e tenho servos sobre o meu comando, e digo este vai, ele vai, e digo este vem, ele vem. Então eu sei o que é ser servo. E aí Jesus, quando ouviu isso, ficou maravilhado, e disse Jesus: vai, porque o homem já está sarado. E diz que quando o rapaz chegou em casa, o servo do oficial diz que o servo doente já estava sarado, porque Jesus na mesma hora disse: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé para poder realizar um milagre desse sem precisar eu ir. Quem é servo não precisa de estar Deus fisicamente presente, basta só crer na palavra dele e o milagre acontece na vida de quem é servo. Isso é natural. Então Ana chega e diz: eu sou tua serva, e ela afirma isso 3 vezes. Eu sou uma serva que parece que foi esquecida, eu sou uma serva aflita, mas eu sou uma serva que tudo que tem está disposto também a servir ao Senhor, e isso eu vou provar da seguinte forma: vou fazer um voto com o Senhor. Aí ela foi no ápice da coisa, aí ela entrou no voto. Seu marido também fez o voto, mas a Bíblia cita o dela, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor ver o que eu estou passando, e olha, realizar a minha petição, a tua serva aqui não vai te decepcionar não. O Senhor pode contar comigo para os teus propósitos, para os teus desígnios. O Senhor pode contar comigo que eu eis-me aqui. E aí minha gente, diz que Deus se lembrou dela. O voto é essencial. Deus se apega demais a essa questão do voto, de juramento. Isso é impressionante, porque Deus foi o primeiro a fazer um voto, uma aliança, um compromisso com a humanidade. Deus, Ele é o primeiro e o único, foi Ele o único a se propor, a se aliançar, a se comprometer. Voto é compromisso, voto é aliança. Por isso que nós, quando estamos na cerimônia de um matrimônio, dizemos: vamos fazer os votos agora. Porque voto é compromisso, voto é aliança, voto é comprometimento, é um pacto bilateral entre duas partes. É um acordo entre duas partes que fica um ligado ao outro, comprometido ao outro, sob pena de quem quebrar o compromisso sofre a retaliação. E isso na antiga aliança, nos tempos antigos, era feito com um animal cortado em 7 pedaços. O acordo entre duas pessoas, por exemplo, se eu fizesse um voto com a Jandira, uma aliança, um acordo com a Jandira, nós colocaríamos aqui no chão o animal cortado em 7 pedaços, e nós iríamos passar no meio desse animal 7 vezes. Quem quebrar o voto, a vida ficaria igualzinha a do animal, morta, sem vida e retalhada. Então o voto era muito sério, e Deus é o primeiro a se comprometer, a fazer um acordo, uma aliança com a humanidade. Como Ana agora chega e diz: eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou apelar para o voto, porque eu já venho aqui há anos orar, eu já venho há anos na casa de Deus, eu já venho há anos sacrificando, eu já venho há anos sendo aqui humilhada, eu já venho há anos sendo afligida, eu já venho há anos passando por lutas e dificuldades, eu já venho há anos sofrendo. Então agora eu vou fazer um voto com Deus. Eu sou serva, e um servo tem que ter voto, tem que ter um acordo, tem que ter um compromisso, tem que ter uma aliança com o seu Senhor. E Ana se compromete isso, se aliançar com Deus, assim como Eucana está aliançado e honra o seu voto com ela. Ana sabe muito bem o valor de um voto, visto que o seu próprio marido não quebrou o voto que ele fez com ela, na alegria, na pobreza, na doença e na saúde.
Eucana não quebrou o voto com a sua mulher. Eucana não quebrou o compromisso. Não, você vai ser minha mulher, e até que Deus nos separe, com filho ou sem filho, você será minha mulher, e eu não abro mão disso. Olha só que impressionante. Ana sabe o valor da aliança. Ana sabe o valor do compromisso. Ana sabe o valor do comprometimento e o quanto o voto é importante. Então ela apela ao voto, porque Deus faz votos e alianças também com os homens. Eu quero que você vá comigo no livro do Gênesis e veja Deus pela primeira vez fazendo um voto, uma aliança com a humanidade. Logo após o dilúvio, quando tudo se destruiu, estava tudo devastado, a terra foi totalmente inundada pelo dilúvio e só sobrou Noé e os filhos, Nora. Deus decide fazer um voto, fazer uma aliança, um acordo com a humanidade. Veja aí, livro do Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 16. Está escrito assim: e estará o arcos nas nuvens, ou seja, o arco-íris, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna, do voto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Deus disse: eu tenho um voto, eu tenho uma aliança com toda a terra, e esse voto é esse arco, o arco-íris que você vê nos céus. Deus disse: toda vez que eu olhar esse arco, toda vez que eu ver o arco-íris no céu, me lembrarei do meu voto, do meu comprometimento com a raça humana, que não tornarei a destruir novamente. Olha só no versículo 9: e disse a Noé: este é o sinal da aliança, este é o sinal do acordo, este é o sinal do voto que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está na terra. Então veja que Deus é o primeiro a fazer votos. Deus é o primeiro a se comprometer com aliança entre a raça humana e Ele, entre Ele e a raça humana. E já são se passados milênios e a terra não vai ser mais destruída por água, pelo dilúvio. Esse é o acordo de Deus com a raça humana. A raça humana pode ficar tranquilo que outro dilúvio como o de Noé nunca vai existir. Nunca mais vai existir. Deus não vai fazer isso mais nunca. E até hoje, ano de 2021, dia 26 de fevereiro de 2021, Deus continua mantendo o seu compromisso com a raça humana. Deus continua mantendo as águas do oceano no seu devido lugar, as águas do abismo no seu devido lugar. Como diz Jó: mar, até aqui tu virá e não mais adiante, para que não se quebre o orgulho das tuas ondas empoladas. Ou seja, o mar obedece literalmente os limites que Deus estabeleceu. Então Deus é o primeiro a fazer isso com os homens, e depois Deus faz com toda a humanidade, e Deus chama também o homem e faz um voto, uma aliança com o homem. Abraão, veja comigo o livro do Gênesis, capítulo de número 17, verso de número 4. Gênesis 17, verso 4. Deus falando com Abraão: quanto a mim, Deus dizendo, quanto a mim, estou em Gênesis 17, verso 4. Quanto a mim, eis o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto, o meu voto contigo é e será pai de uma multidão de nações. Eu te pergunto, Deus está cumprindo o voto dele com Abraão até hoje? Nem o holocausto, matando 6.000 judeus e várias guerras, conseguiram apagar Israel do mapa, porque Deus cumpre a parte dele no acordo. Deus é fiel naquilo que fala, porque Ele diz: assim como a chuva que cai do céu para lá não torna, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas prosperará naquilo para qual a enviei. Deus honra o compromisso dele, Deus cumpre a parte dele do acordo, do voto, desse acordo bilateral entre duas pessoas. Deus cumpre, Ele cumpriu na vida de Abraão: tu serás pai de uma multidão de nação.
Tu serás pai de muita gente, Abraão. E Deus cumpriu fortemente na vida de Abraão. E olha Deus também cumprindo na vida do Davi. Vá comigo também no segundo livro de Samuel. Olha só, não só na vida de Abraão, homens que Deus fez voto com os homens. Deus faz voto com os homens. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo de número 5. Está escrito assim: ainda que a minha casa, presta atenção nisso, hein? Olha como é que o voto é importante. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ainda que a minha casa não é fiel para com Deus, ainda que a minha casa não pratique tudo que Deus queira, contudo estabeleceu comigo uma aliança, um voto eterno. Davi disse: Deus tem uma aliança comigo. Ainda que a minha casa não se submeta a Deus, Deus tem um voto com a minha casa, que em tudo será bem ordenado e guardado. Ou seja, ainda que meus filhos não venham a valer R$1, ainda que os da minha casa não tenham compromisso com Deus, eu, Davi, tenho um compromisso com Deus, e Deus tem um compromisso comigo, e a minha casa será bem ordenada e guardada pelo voto que Deus tem comigo e eu com Ele. Olha como é que fácil viver milagres. As pessoas não vivem milagre porque não querem. Ô pastor, que é isso? É sim. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está em quem? Nele, em Deus. Davi disse: eu também tenho um voto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, apesar de que ainda não o fez brotar, falando da salvação que viria através de Jesus. Ainda que essa salvação não brotou totalmente, o rebento de Davi não brotou ainda, mas Deus vai guardar a minha casa e vai deixá-la ordenada, porque da minha casa brotará salvação para toda a terra. Deus fez um voto comigo, Deus fez uma aliança. No Salmo 89, Davi fala dessa aliança de sal que Deus tem com ele, e ele com Deus. Veja que, meu amado e minha amada, estes votos que Deus faz com os homens, Deus honra a parte dele. E Ana entra nesse compromisso com Deus, dizendo: se o Senhor se lembrar da tua serva, da aflição, eu faço um voto com o Senhor hoje, eu quero me apegar ao Senhor numa aliança de compromisso, eu quero ter um acordo com o Senhor, vamos fechar um acordo entre eu e o Senhor hoje, e se o Senhor se lembrar de mim, eu vou, com certeza, o filho que o Senhor me der, varão, homem, ela determina, ela indica o que ela quer, e ela diz: eu quero um filho homem, e este filho homem eu vou dar todos os dias na casa de Deus. E ela faz esse voto agora com Deus, assim como os outros homens na Bíblia, que também decidiram fazer voto com Deus. Não só Deus fazendo compromisso com os homens, fazendo votos com os homens, aliança com os homens, mas homens fazendo alianças com Deus, compromisso com Deus, fazendo votos com Deus. Vá comigo no livro do Gênesis, capítulo 28, quando Jacó, vivendo no relento, vivendo na pior, vivendo na escassez, vivendo na miséria, veja aí, Jacó faz um voto com Deus. Livro do Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 20, está escrito assim: e Jacó fez o quê? Fez o quê? Um voto. Ele estava fugindo, ameaçado de morte. Esaú falou: eu vou matar meu irmão. Jacó fugiu só com a roupa do corpo, desesperado, no relento. O travesseiro do Jacó é uma pedra que ele achou, o telhado são as estrelas. O Jacó está numa situação miserável, está passando o momento mais difícil da vida dele, sem ninguém, sem pai, sem mãe, abandonado no meio do relento, sem saber a direção que tomar da vida. Ele chega, tem uma visão de noite, e quando ele acorda, ele percebe que está na casa de Deus. Ele diz: esse lugar não é outro lugar senão a casa de quem? Na casa de Deus. Ana fez o voto aonde? Na casa de Deus.
E ele decide: vou fazer um voto com Deus. E olha o voto ousado: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E ele diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? Ele faz um voto: se ele prosperar na vida, ele de tornar-se dizimista, e de Deus de seus pais se tornar Deus também dele. E aí você conhece que durante 21 anos da vida de Jacó, Jacó vai prosperar fielmente. Jacó vai ficar rico de sobremaneira, que a riqueza de Jacó vai sobrepor a do seu tio Labão, de maneira que os filhos de Labão já olhavam atravessado para Jacó e dizia: ah, tudo que é de Jacó era de nosso pai. Jacó pegou tudo que era de nosso pai. Jacó chegou aqui sem nada. Em 21 anos Jacó era mais rico do que o patrão dele, porque Labão era o patrão de Jacó. Labão trocou o salário de Jacó 10 vezes, mas por que não conseguia? Porque Jacó estava aliançado, comprometido com o voto com Deus. Quando você tem voto, aliança com Deus, ainda que as pessoas à tua volta tentam lhe atrapalhar, tentam lhe impedir, tentam derrubá-lo, tentam tirar aquilo que é teu, por mais que as pessoas ou até mesmo o inferno todo tente para destruir, mas se você tem voto com Deus, você tem um acordo com Deus, você tem compromisso com Deus, aliança com Deus, não tem homem nessa terra e não tem diabo nessa terra para impedir o agir de Deus, porque Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, quem impedirá? Diga glória a Deus. Quando você está aliançado com Deus, meu irmão, não tem esterilidade, não tem doença, não tem AIDS, não tem câncer, não tem morte, não tem inferno, não tem demônio, não tem homem, não tem nada nessa terra que impeça o agir de Deus quando você vota e assume o teu compromisso com Deus. O problema é que as pessoas fazem votos com Deus levando na brincadeira, por isso que estão com a vida retalhada, estão com a vida toda arrebentada. Fazem voto com Deus, mas não cumpre. Fazem voto com Deus, mas não honra. O que Eucana ouviu de Ana? Eu não vou agora, mas quando o menino tiver desmamado, eu o levarei e cumprirei o meu voto com Deus. Eucana disse: então eu vou, porque eu tenho votos também para cumprir com Deus, eu vou sacrificar e cumprir os meus votos com Deus. As pessoas esquecem dos votos que fizeram com Deus, e eu quero te trazer à memória isso. Quantas vezes você falou para Deus que ia fazer e não está fazendo? Quantas vezes você se comprometeu, ainda que você se comprometeu com um homem de Deus, que é representante dos céus, não importa com quem você falou que ia fazer, faça, porque você não falou que ia fazer para homens, falou e vai ter que cumprir, porque tudo que façais, ainda que seja para os homens, façais como se estivesse fazendo para Deus. Deu a palavra, tem que cumprir, porque senão a coisa é mais embaixo. Deus não se esquece quando você fala. Diga comigo: Deus não se esqueceu do voto que eu fiz com Ele, do acordo que eu fiz com Ele, do compromisso que eu assumi com Ele. Você acha que Deus se esqueceu? Depois de 21 anos, Jacó começou a passar uma perseguição infernal nas terras de Labão. Briga no relacionamento dele, as duas irmãs quebrando o pau por causa dele, por causa de Jacó. Jacó começou a viver uma perturbação terrível nas terras de Labão. Jacó parece que tinha esquecido do que havia falado com Deus, estava bem, prosperando. Tem gente que é assim, quando está na angústia fazem voto com Deus. Se Deus abrir a porta de emprego, eu vou para os cultos sempre. Se Deus me curar dessa coisa, eu não vou. Está lá no leito, entre a vida e a morte. Deus, eu faço um voto com o Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou para a igreja, a primeira coisa que eu vou fazer, e não vou sair mais de lá. Ficou bom, está cheio de saúde? Falta até na Santa Ceia.
As pessoas esquecem do voto que fez com Deus, mas Deus não. Deus não se esquece. 21 anos depois, Deus apareceu a Jacó e disse: ei, ô rapaz, se esqueceu do que você falou há 21 anos? 2 décadas, hein? 2 décadas, 21 anos depois. Pastor, que é isso? Vamos aqui no Gênesis 31, vendo Deus cobrar a Jacó? Vamos lá, Gênesis capítulo de número 31, versículo 13. Gênesis 31, verso 13, olha só. Deus falando com Jacó: eu sou o Deus da onde? De Betel, eu sou o Deus da casa. Eu sou o Deus da congregação, eu sou o Deus da assembleia, eu sou o Deus dos ajuntamentos, eu sou o Deus de Betel. Betel em hebraico quer dizer casa de Deus. Onde tens ungido uma coluna, onde me fez o quê? Eita, né? Hoje Deus está fazendo te lembrar que quantas vezes você falou que ia fazer, e Deus está dizendo: lembra? Traz à memória aí agora os teus comprometimentos que você falou. Se o Senhor me fazer isso, se o Senhor me ajudar isso, se o Senhor me der isso, eu vou estar lá, vou fazer tua obra, vou pregar, vou cantar, vou fazer. Se o Senhor me chamar para pregar, eu vou pregar onde mandar. Se o Senhor me mandar ir para o mundo afora, eu vou para o mundo afora. Que nada, tem muita gente que falou e não está cumprindo o que falou. Mas Deus não se esquece. Levanta-te agora. Levanta agora, sai desta terra, porque eu não esqueci não, Jacó, e torna-te a terra da tua parentela. Volta para o lugar aonde você fez um voto comigo. Volta para o começo e faça direito agora, que eu não esqueci não. Você fez um voto com Deus? Volta e cumpre aquilo que você falou. Enquanto você não cumprir, a tua vida não vai para frente. Enquanto você não voltar e recomeçar aquilo que você tem que recomeçar, retaliações e coisas caem sobre a sua vida. Enquanto você não cumpre isso, meu amado, isso é muito sério. Os votos só são respondidos quando você cumpre. Olha o que Jó escreveu, vá comigo no livro de Jó, capítulo 22, acerca dos votos. Jó 22, verso 27, está escrito assim: orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se você não cumpre, você está em dívida com Deus, está devendo no tribunal celestial, está em dívida com Deus. Por isso que Ana disse: não, Eucana, vai, o menino ainda é novo, mas quando o menino desmamar, eu subirei e cumprirei o meu voto. E Eucana foi, sacrificou ao Senhor e cumpriu os votos dele. Ele não pôde cumprir o voto dele pela mulher dele. Ele foi lá e cumpriu os votos dele, o compromisso, o acordo que ele fez. Tu orarás a ele e ele te ouvirás. Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer a tua vida abençoada? Quer a tua vida brilhando? Quer os teus caminhos tendo a bênção de Deus? Cumpre todos os teus votos, minha gente. Tem gente que brinca com esse negócio de voto, por isso casa, leva o casamento na brincadeira. O casamento vai debandar para uma situação que tu não quer. Teus filhos vão para um caminho que você não vai querer. Assumir um compromisso com Deus tem que levar até o fim. Paga os teus votos, orarás a Ele, Ele te ouvirá, e pagarás o teu voto, e aí o que tu determinou, seja firme, e Deus vai fazer com que a luz dele brilhe em todos os teus caminhos, em todos os teus projetos, em tudo que você pedir, se tornará verdade na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aí Deus se lembrará de você.
Deus se lembrará da sua causa, do seu sofrimento. Vai no Salmo 50, verso 14. Olha só, tem gente que brinca com esse negócio de voto, mas vai, veja aqui o que Davi escreveu. Salmos de número 50, versículo 25. Salmo de número 50, versículo de número 14. Está escrito assim: oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus. Pessoa entrega louvores a Deus, mas não cumpre os compromissos com Deus. Tem muita gente louvando a Deus na casa de Deus, mas devendo a Deus os compromissos. Assumiu responsabilidade com Deus e não está cumprindo. A vida não vai. A vida não vai. Se você assume compromisso, tem que pagar. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos. Paga Ele. Falou que ia fazer? Faça. Falou que ia dar a Ele? Dê. Falou que ia entregá-lo? Entregue-o. Falou Deus, ai, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu disse. Você sabe por que eu estou aqui hoje, neste altar? Eu não era nem cristão ainda. Eu fazia trabalhos de umbanda, servia esses espíritos malignos. Um amigo meu chamado William Lima Silva, em Osasco, jovem, criado junto desde pequeno, na rua, jogando bola. Esse menino entrou num estado de colapso emocional e mental, precisou até ser internado e amarrado para poder se conter dentro de hospital, porque ele dava surtos. Até hoje, ele, graças a Deus, vive bem, mas ficou sequelas. Mas achávamos que ele ia ficar louco. Eu lembro uma tarde que eu fui estudar, quando começou isso, estava concluindo o colegial. Deixa eu te contar isso, como é que voto é coisa séria. E eu passei para chamar ele para ir para a escola. Quando eu cheguei no portão, chamei, a mãe dele disse: ele está ruim aqui dentro. E nós não sabíamos primeiro o sintoma. E ele surtou naquele dia, ele não foi para a escola, eu fui. Aí me chegaram na escola dizendo: o William surtou, rapaz. Eu pulei o muro da escola naquele dia. Inclusive eu respondi mal um diretor da escola, e meu pai teve que assinar um artigo 154 ou 14 sei lá o que é desacata a funcionário público. Meu pai teve que ir na escola depois para responder isso. Eu era de menor, porque ele surtou e eu corri, era meu amigão e até hoje é. E não ficou legal. Ele ficou, no outro dia ele pulou o portão da casa, correu nu pelas ruas. O cara ficou surtado. E aí eu lembro que no final da tarde do dia seguinte, antes de eu ir para a escola, na hora de eu tomar banho no banheiro, tomando banho, eu dobrei um joelho, sem conhecer a Deus, servindo os deuses, e fiz um voto. Falei: Deus, se o Senhor curar ele, eu vou para a tua casa servir o Senhor para sempre. Lembro desse voto, e é a primeira vez que eu estou contando hoje. Nunca contei a ninguém, nem minha esposa sabe, nem meus pais, ninguém sabe. No banheiro, água caindo em cima de mim, e eu angustiado, triste por ver aquele rapaz daquele jeito. Tentamos levar ele para a igreja evangélica, saiu correndo, desesperado, não deu nada certo. E eu fiz aquele voto: se ele melhorar, eu vou servir a Deus, vou me tornar crente. E eu fiz esse voto e acabei esquecendo. Na época eu era atleta profissional, fui para Sergipe jogar bola, e estava indo, servindo os deuses, e esqueci disso. Meu amado, no ano de 2001 para 2002, minha vida começou a virar dos avesso, de maneira tal que eu entrei no estado de depressão. No dia que eu me converti, eu ia eliminar meu pai e a minha mãe. Eu ia entrar numa boca em Osasco de fumo com amigos conhecidos, ia pegar arma emprestada, ia entrar no bar do lado de casa para matar todo mundo que vendia bebida para o meu pai, ia entrar dentro de casa, ia matar meu pai e minha mãe, ia tirar minha própria vida. Foi quando eu passei em frente de uma igreja dos Palharins,
E naquele dia foi quando eu entrei na casa de Deus pela primeira vez. Eu entreguei a vida para Jesus angustiado, e naquele dia aquela angústia saiu, e de lá para cá nunca mais tirei meus pés da presença de Deus, nunca mais faltei um culto de quarta, sexta e domingo na casa de Deus. Meu amigo está bem até hoje, trabalha, casou-se, tem filho. Eu tinha esquecido, mas Deus não se esqueceu. Anos depois, Deus me chamou igual chamou Jacó. Disse: lembra? Lembra? Lembrei. Entreguei minha vida, me batizei, falei que ia servir Ele. E disse: um dia eu vou pregar o Evangelho, Senhor, também. No meu batismo está gravado, eu dizendo: eu vou subir naquele altar e vou dar testemunho do que o Senhor faz. Cumpri o voto, porque oferece a Deus sacrifício de louvor, mas paga ao Altíssimo os teus votos. E se você me perguntar, vai fazer 20 anos da minha conversão agora, 20 anos. Se você me perguntar: pastor, Deus te desamparou nesses anos todos? Nem desamparou a mim. É como Davi disse: ainda que a minha família não ande nos caminhos do Senhor, mas Deus tem uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com Ele. Então eu posso te dizer que em 20 anos, em 2 décadas, até aqui, eu tenho visto Deus fazer aquilo que Ele falou, e está cumprindo a cada dia. Você pode até se esquecer, mas Deus não se esquece daquilo que você falou. Deus não se esquece. E eu quero ler o Salmo 76. Olha só, vá ver comigo aí. Salmo 76. Olha só. Versículo 11. Diz assim: fazei votos. Façam. Eu fiz e faço sempre. Já fiz vários votos, vários, e continuo fazendo até hoje, pessoais. Muitas vezes eu faço até umas loucuras que ninguém nem sabe. Ninguém fica sabendo as loucuras que eu faço, porque eu faço votos com Deus, e ninguém fica nem sabendo, porque o que a mão direita faz, a esquerda nem precisa saber. Fazei votos e pagai ao Senhor o vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Honre a Deus. Ana disse: vamos lá, eu vou lá honrar a Deus, vou levar sim as ofertas, vou levar 3 bezerros, vou levar as ofertas de flor de farinha, vou levar o meu filho como oferta para Deus, porque eu fiz voto, Deus me honrou, e eu vou pagar aquilo que fiz. E você quer saber o que acontece se você não cumpre? Para você achar que não é conversa minha? Abre em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Foi o primeiro versículo que eu ouvi na igreja no dia da minha conversão. O primeiro versículo que eu gravei dentro de mim foi este que eu vou ler. Eclesiastes 5, verso 4. Olha o que está escrito. Pastor Wilson Dias, meu pai na fé, na quinta-feira que eu entrei desesperado na igreja, ele passou um pedido de oração como esse que nós passamos aqui, e chamou a nós na frente para fazer um voto. E olha o texto que ele leu, em Eclesiastes capítulo de número 5, versículo de número 4. Quando a Deus, eu lembro perfeito, eu decorei ele tanto, que foi o primeiro versículo: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em o quê? Cumprir. Não demore em cumprir não, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, o que fez voto, tem que fazer o quê? Pagar. Verso de número 5. Melhor é ficar quietinho, não se comprometer com Deus. Está com a vida angustiada, está com a vida ruim, está com a vida difícil, não se comprometa dizendo: Deus, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou fazer isso. Não, fique do jeito que está. Agora não, eu vou honrar com a minha palavra, custe o que custar. Paguei um preço caro, assumindo esse compromisso com Deus. Abri mão de muitas coisas, não vi meu filho nascer, não vi casamento de irmã, não participei de festas familiares, muitas coisas, e até hoje, por causa desse voto, tive que abrir mão de muitas coisas, como Ana teve que abrir mão do Samuel. Eu abro mão do meu Samuel várias vezes para estar honrando a Deus naquilo que eu me comprometi há 20 anos atrás, porque melhor é do que não votes, do que votares e não cumprires. Olha o verso seguinte agora, como é que é pesado.
não consista que a tua boca faça pecar a tua carne. Você está em pecado se você assumir compromisso e não honrar. Nem digas diante do anjo, diante do mensageiro de Deus, que foi um erro. Eu fiz porque estava assim, todo mundo fazendo, né? Eu fui assim, estava todo mundo, eu fui junto. Não faça isso. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? E destruiria a obra das tuas mãos? Tudo que você faz, Deus não deixa prosperar. Tudo que você faz, Deus não deixa as coisas dar certo. Porque da multidão dos sonhos, há vaidade. A pessoa tem muitas coisas, eu quero isso, eu vou fazer um voto com Deus. É ilusão, vaidade é ilusão. A pessoa entra no mundo ilusório. Assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Voto, compromisso com Deus, assumiu o compromisso com Deus, não volta atrás não. Vai agora até o fim pagar, porque a consequência é gigantesca. E para me encerrar, para você ver que não é coisa do Antigo Testamento, que não é coisa de Ana, que é coisa de homens, olha o que o próprio Senhor Jesus ele disse em Mateus 5,33. Olha o que ele disse, Mateus 5, verso de número 33. Mateus 5, 33. Deus vai requerer, mais cedo ou mais tarde, Deus vai requerer. Mateus 5,33. Outra assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás. Pastor, o que é perjura? É aquele que falha em seu próprio julgamento, jura falsamente, se compromete e não cumpre. Não perjurarás. Ele falha no próprio julgamento, ou seja, não consegue manter-se firme naquilo que falou, mas cumprirás os teus juramentos, os teus votos, os teus compromissos Quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Não perjurarás, não jure falsamente, dizendo que vai fazer e não faz. Porque o Senhor vai requerer de ti mais cedo ou mais tarde, e em ti haverá pecado, e tudo que você colocar as mãos, Deus destrói. Tudo que você tentar fazer, não consegue fazer as coisas darem certo. Você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Por isso Ana disse, quando o menino for desmamado, eu vou cumprir meu voto. Pode ficar tranquilo, Eucana. O que eu falei, eu vou cumprir. Talvez você está em pecado, não cumprindo aquilo que você falou com Deus. Jacó, 21 anos depois, Deus disse, levanta-te, volta, cumprir o voto que você falou. Você deu a palavra, Jacó, agora você tem que cumprir. Eu cumpri a minha parte. Não te faltou comida, não te faltou bebida. Você vai voltar em paz à casa de teu pai. Eu sou o teu Deus. Você precisa cumprir a tua parte agora no acordo. Deus vai deixando 1 década, 2 décadas, mas uma hora Ele vai te lembrar. E sempre Ele vai te lembrar quando as coisas começarem a apertar para o teu lado. Quando as coisas começarem a te espremer, porque é assim. Porque nós falamos e não cumprimos. A palavra de Deus disse assim também no Evangelho de Mateus: toda palavra ociosa que o homem fala, ele vai dar conta dela no dia do juízo. Por tuas palavras tu serás julgado, ou por tuas palavras tu serás absorvido, ou por tua palavra tu serás condenado. Cuidado com aquilo que você fala para Deus. Tu, homem, teme a Deus. Talvez hoje você está pagando um preço caro e não sabe o porquê do que você está sofrendo.
E hoje Deus está te lembrando, e como lembrou Jacó. Está apertando aí, Jacó? Labão está te atrapalhando em tudo? Tuas mulheres estão caindo no tapa sempre, brigando aí entre elas? Tu está tendo desavença de todo lado, sofrendo? Lembra-te do voto que tu me fez lá em Betel? Lembra do compromisso que você fez comigo? Deus vai deixar você correr pelos teus caminhos à vontade, como deixou Jacó. Deus vai deixar você conquistar tudo o que você quer. Mas vai chegar uma hora que a conta chega. É igual cartão de crédito. Te dá o limite. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Você diz, oh, que bênção, passou. Oh, que bênção, a compra deu certo. Oh, que bênção, glória a Deus. Oh, pastor, Deus é bom. Chegou 30 dias depois, a fatura está lá, mais do que você ganha. Aí você fica desesperado, e agora? Aí tem que pegar empréstimo aqui, empréstimo lá, para tentar saldar a dívida. Será que você não está em dívida com os céus? Paga-o. Tu orarás a Ele, Ele ouvirá e pagarás os teus votos. Eu oro sempre antes de fazer qualquer voto com Deus, porque eu sei como é que isso funciona. Sou resultado de um voto. Minha casa é resultado de votos. Tudo que eu tenho é resultado de votos para com Deus, compromisso, aliança, igual o meu casamento com a pastora. É até a morte separar. Eu fiz um acordo, fiz um compromisso, tenho uma aliança com a minha esposa. Também tenho com Deus uma aliança de sangue com Jesus Cristo. Ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e serás feito. Quando você está aliançado, no determinado tempo, o teu Samuel nasce, Deus ouve. Porque há um tempo do voto ao nascimento do Samuel. Há um tempo do voto até o milagre nascer. E para o milagre nascer, você vai ter que saber esperar e confiar em Deus. Confiando nele, o milagre brota, porque você votou. Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. A luz de Deus brilhou no caminho de Ana. Ana estava no processo. Ela vai ter mais 7 filhos. E ela vai cantar o cântico. A estéril que não podia gerar, agora gerou 7. Porque a bênção de Deus é perfeita. Quando você cumpre o teu voto, Deus ele é perfeito na sua vida e age perfeitamente sobre você. Quando Ana cumpriu o voto dela, Deus disse, não vai ficar só nesse não. Tem muita coisa boa vindo por aí em nome de Jesus Cristo. E eu quero te dizer nessa noite, se você cumprir o teu voto, se você cumprir a parte do teu acordo, o teu milagre vai nascer. E ainda tem mais 7 coisas boas vindo para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé por gentileza. Cumpre os teus votos. Cumpre o teu acordo. Não sei